Eu sou arquiteta de formação, né? Fiz minha formação na UFPE, e fiz toda a minha pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado na Inglaterra. Já no comecinho dos anos 90, em 1990, eu fui agraciada com uma bolsa do Conselho Britânico e fui fazer mestrado em Londres, numa unidade chamada Development Planning Unity, da UCL, que era a University College London, de Londres, né? Eu trabalhava com a cidade, apesar de ter feito arquitetura, mas a cidade sempre foi meu foco de interesse maior. Apareceu essa bolsa, essa possibilidade, meti as caras e fui embora. E aí a possibilidade de ir ficando foi acontecendo. Na época, as solicitações para o Brasil, para a CAPES e CNPq, era tudo no papel. Eu fiz o mestrado em 1 ano, foi um mestrado que eles chamam full-time, né? E na sequência emendei praticamente com doutorado. Todo o processo da pós-graduação, meu foco de interesse sempre foi a cidade, né? Olhar a cidade e, de uma certa forma, trabalhando sempre com uma questão de políticas públicas, participação no planejamento urbano, etc. e tal. Quando voltei para o Brasil, participei de várias gestões, tanto na Prefeitura do Recife quanto no governo do Estado. Isso me deu uma perspectiva bem bacana, assim, das diversas dimensões do planejamento. E no começo dos anos 2000, antes de entrar na universidade, de fazer o concurso para a universidade, quando retomou, né, a história de fazer concurso para as universidades federais, eu trabalhei como diretora de projetos urbanos numa unidade da Prefeitura do Recife. E foi nessa unidade, eu era diretora, tinha em torno de umas 70 pessoas na equipe, era uma equipe grande, né? A gente tinha uma unidade que lidava com a questão dos sistemas viários na cidade. Então, a partir daí, talvez tenha sido meu contato mais próximo com o transporte, não foi na pós-graduação inicial, se eu venho retomar só no pós-doutorado. A partir daí, eu tive contato com professores da universidade, da área da engenharia civil, né, e da área do transporte, e como a gente lidava com a cidade, 24 horas por dia, a questão do transporte fazia parte da pauta, né, que estava dentro da diretoria em que eu atuava. Abri o concurso, eles perguntaram, né, alguns professores perguntaram, você não quer fazer, não? Sabe de uma coisa? Vamos lá, vou tentar. E aí, tirei férias, preparei os pontos, fiz o concurso e passei. Fui para a engenharia civil, me perguntei, assim que cheguei, né, o que é que eu estou fazendo aqui, porque não foi uma área que foi foco, o transporte não foi uma área que foi o foco na minha pós-graduação, inicialmente. Mas aí eu fui muito bem recebida pelos meus colegas da área de transporte, era uma área relativamente pequena, dentro da engenharia civil, tinham acabado de abrir o mestrado na área de transporte, com uma concepção que achei bem interessante, que era a gente precisar lidar com a cidade, com o ambiente urbano na questão do transporte, né? Trabalhar com o transporte urbano é também entender a cidade, entender como as atividades se distribuem no espaço e as necessidades de deslocamentos que decorrem a partir disso, né? Então, eu me engajei nisso, né? E toda a minha trajetória na universidade foi trabalhando a relação entre como o espaço se organiza ou se desorganiza, né? Dependendo da perspectiva, e quais são as necessidades que surgem de transporte ou do não transporte. Meu contato com a ANPET veio a partir daí, né, a partir do primeiro... Eu entrei em 2001, minha primeira ANPET foi em 2002,
que foi em Natal. Eu acho que a minha introdução à PET foi muito legal, porque o evento foi muito interessante na época, no Rio Grande do Norte, né, em Natal. Os organizadores, um dos organizadores, o professor Enilson, era um professor que era colaborador da pós-graduação, ele também atuava na pós-graduação na UFPE, né, e com pessoas, inclusive com palestrantes, que eu tinha trabalhado na Prefeitura do Recife, né, que foi Tânia Bacelar, que foi secretária na época que eu fui diretora da Prefeitura, né. Bem, ali eu acho que eu recebi a primeira mordidinha da Ampet, né, no sangue, porque desde esse evento que eu não me desliguei mais da Ampet. Né? Desde esse evento de Natal, eu já fui parte do comitê que faz a avaliação dos trabalhos, e desde então nunca saí, né? Em 2005, fiz uma proposta ousada à direção da Ampet na época de trazer o evento para Recife e de organizar o evento, o 19º na época, o 19º evento em Recife. E aí trouxe junto comigo o professor Oswaldo, que era uma referência, era colega também lá da UFPE, era uma referência na área de transporte, de planejamento de transporte aqui em Recife, no Brasil, né? Ele trabalhou muito tempo em Brasília e também aqui lidando com planejamento na região metropolitana. Então, eu e Oswaldo, a gente tocou em 2015 o 19º Congresso da Ampet em Recife. Já tinha acontecido talvez o 9º, eu não lembro bem, logo quando a Ampet foi formada, teve um em Recife, então a ideia era trazer novamente, e desde então, é o que eu digo, né, a mordidinha veio lá, no primeiro em 2009, em 2002, em 2005, organizei esse primeiro congresso. Aí, na sequência, né, as coisas que comecei a participar da diretoria da Ampet, né, fui convidada para fazer parte do corpo diretivo da Ampet, fiquei por muito tempo no corpo diretivo da Ampet. Depois, quando foram criadas as áreas temáticas, eu fui, junto com o professor Enilson, que foi esse professor que organizou a Ampet em Natal. Ele era o coordenador, eu era a vice-coordenadora da área temática, né, é um nome bem grande, a área da gente era Aspectos Econômicos, Sociais, Políticos e Ambientais, eu acho que é mais ou menos assim, dos transportes. Fiquei também por muito tempo nessa área como vice dele, depois ele saiu, eu assumi a liderança, depois eu saí e fiquei como vice de quem me substituiu, né? Você vai tentando diminuir também aí o envolvimento, e eu acho que uma coisa que a Ampet tem uma característica bem bacana, eu acho que é a capacidade de renovação que ela tem, inclusive em algumas das suas áreas estratégicas. Então, tanto no seu corpo diretivo, né, que isso começou a mexer um pouco mais, da gente ter aí, no máximo, pessoas por 4 anos, renovar, trazer gente nova, os programas de pós-graduação foram crescendo, mais gente foi se envolvendo na área, até que em 2021 fui eleita presidente, né, ou seja, a trajetória aí de 2002 a 2021 de ter passado por praticamente todas as áreas que a Ampet está envolvida, né? Veja, 21, pandemia ainda, né? Estava muito, inclusive, no esquema de a gente ainda, praticamente ainda voltando com a história de aula remota, né? Atividades remotas, quando eu recebi o convite da presidente à época, que era a professora Helena Cibes, para que né, ela me convidando para ser a candidata a presidente, eu falei, Helena, não está no meu radar essa coisa, assim, não, até porque eu presidi uma outra associação, porque eu exercia um boné diferente na universidade, eu fui diretora de Relações Internacionais da UFPE também, por um período relativamente longo,
E eu já presidia uma outra associação, e eu disse, Helena, não está no meu radar, fiz uma série de sugestões para ela, veja aí, por favor. Mas a Helena é uma pessoa muito querida, né? E estava fazendo um trabalho muito interessante, e um mês depois ela voltou para mim e disse, minha candidata é você. Eu disse, então, bora. Tudo bem, mas não vou ficar muito tempo, ainda avisei a ela, né? Não vou ficar muito tempo, porque eu já estava com os planos de me aposentar. Acho que merecia dar esse crédito e dar essa mão para ela, para que a gente pudesse fechar um ciclo, né, de transformação que a Ampet estava passando, né, mudanças na parte administrativa, na realidade, modernização, né, digamos assim, a Ampet olhando para o que é que estava acontecendo, e na pandemia tinha muita coisa nova e muita incerteza, né, no ar, para todo mundo. E aí eu disse a ela, fico por 2 anos para a gente ir continuando essa transição aí para, inclusive para gerações mais novas, né? Eu posso pensar em como o alimento chega na minha casa, em como eu me desloco para as coisas que eu quero fazer, as diversas formas que tem, inclusive, né, voando. Então, a noção de espaço e tempo que está presente o tempo inteiro, né, na questão do transporte, para qualquer área que você vai estudar. E a questão da política, né, da política pública, quem financia, como se financia, quem regula, por que regula, como regula, e isso está, na minha área, intrinsecamente ligado à cidade. Né? Não dá para pensar a cidade sem movimento. E o movimento sem acessibilidade e sem mobilidade. Não dá. Eu acho que tem várias formas criativas, inclusive, da gente trazer o tema do transporte, porque ele afeta a vida de qualquer um, né? De qualquer pessoa. É como eu falei, a Ampet reúne essa coletividade e reúne um conjunto de departamentos e de áreas de pós-graduação, mas o fio condutor de tudo isso é o ensino e pesquisa na área de transportes, né? E eu não conheço nenhum outro evento, eu acho que, inclusive, a Ampet é referenciada internacionalmente nesse aspecto. Tem outros eventos internacionais que também têm essa mesma característica, mas no Brasil, né, com a característica de olhar para o ensino e olhar para a pesquisa, a Ampet é mais forte e ela reúne de norte a sul do Brasil as pós-graduações, né? Ninguém é obrigado a participar, mas é isso que eu digo, de repente, para você saber o que está acontecendo, para você fazer articulações, para você conhecer as pessoas que estão produzindo sobre temas da sua área de interesse, Ampet é o lugar de encontro. Tem duas coisas interessantes. Os seus encontros anuais, como atividade, veja, a Ampet tem essa coisa da reunião, né, que são os encontros anuais, ela tem a revista, que também é uma revista super respeitada, mas a Ampet sempre teve essa preocupação de ter um espaço de divulgação das pesquisas no país, mas ela está dentro dos comitês do CNPq, ela está dentro dos comitês da CAPES, a gente está dentro das nossas FAPES. Eu fui assessora do comitê na FACEP, e o fato de estar na área de transporte, de estar na Ampet, faz com que esse trânsito possa ocorrer também, né? Então, eu acho que o retorno para a sociedade, eu acho que é porque que a gente discuta e que a gente possa ter políticas, ações mais efetivas, né, para a população, de uma forma geral, no que se refere à acessibilidade e à mobilidade de bens e de pessoas no país, né? Mas eu acho que a contribuição da associação está em estar de olho sempre nas inovações no ensino e trazendo
as discussões necessárias para as diversas temáticas do transporte, seja nas suas publicações na revista, seja nas suas intervenções nos espaços de articulação onde as pessoas são chamadas, ou seja, no seu próprio congresso. Eu acho que o transporte, como qualquer outra área de política pública, ele entra e sai da agenda em função do que acontece. Veja, o transporte não é uma área isolada. Ele sozinho, ele não sobrevive. Ele sozinho, talvez ele não tenha o menor sentido, entendeu? O transporte é uma área que está sempre em relação a alguma coisa, né? Sempre há uma necessidade por trás de você poder prover o transporte. Então, ele vai ter, inclusive, essa pauta, ela foi muito evidente com a criação do Ministério das Cidades, há um tempo atrás, onde se criou-se a Secretaria, né, de Mobilidade Urbana, onde começou a se discutir os planos de mobilidade urbana, quando tinha financiamento para pesquisa, então teve toda uma dinâmica muito especial nessa época. Quando a gente tem mudança de gestão, aí isso vem, de novo, isso cai um pouco, melhora, mas o Ministério não foi recriado, ou foi recriado em umas bases não feito demais. Isso pode variar de cidade a cidade. É muito difícil você ter uma política única num país dessa dimensão e todo mundo segui-la, né? Então, essa pode ser uma pauta aqui em Recife, onde eu estou, e pode não ser uma pauta em Belo Horizonte, por exemplo. Então, eu acho que a gente não está defasado em termos do que se discute no mundo. Acho que o que se discute no mundo é muito característico dos lugares da onde surgem essas discussões. Eu acho que ela tem tentado, ela tem conseguido, primeiro, entender que desafios têm sido colocados para ela, e tem tentado, por exemplo, se renovar. Né? Porque é isso, a renovação de quadros é um desafio para a ANPET, a renovação de quadros que não perca o principal ativo dela, que é, como eu te falei, essa capacidade de juntar as pessoas, de se agregar, né, que seja um espaço de defesa do conhecimento, né, da ciência, da valorização, da pesquisa e do ensino. Não perder isso, eu acho que tem que fazer parte do futuro da ANPET, né? Renovar sem perder essa essência, sem perder esse ativo tão característico dela. Primeiro, parabenizar, né, a associação que chegou tão bem aos seus 40 anos. 40 anos é uma idade maravilhosa, né? A gente já aprendeu um bocado de coisa. E o mais legal, a gente está aberto para fazer muito mais coisas, né? Então, que a ANPET continue olhando na perspectiva ampla, né, para o transporte, acolhendo as suas diversas áreas, acolhendo, eu diria, os desafios, né, que sempre aparecem, né, e que a gente tem aí mais 40 anos de muito sucesso para a associação.